Olá pessoal, tudo bem? Eu tinha feito 2 vídeos falando sobre sintomas de magia e esse aqui é a parte final, porque ficou algumas coisas que ficou pendente que eu acho importante serem ditas, então eu quero para completar aquela sessão de ensinamentos, né, daquilo que as pessoas sentem quando faz uma magia com energias positivas, quando a magia é negativa, os sintomas que acontecem, enfim. Tá tudo ali definido. Um resumo, né, gente? Porque assim, quando a gente fala de magia, tem tanta coisa para falar, mas o básico, o principal que as pessoas precisam entender a respeito de sintomas, eu acho que eu falei ali, deu para dar um entendimento melhor para as pessoas. E esse vídeo eu quero explicar quando alguém faz magia para você, né? Porque de repente você é uma pessoa casada e fizeram uma magia para você se separar, né? Ou você namora e alguém fez uma magia para o seu namoro terminar, ou enfim, alguma coisa que você sente que está errado, né? Porque magia tem vários fins, às vezes não está nem relacionado à vida amorosa, às vezes uma pessoa onde você trabalha não gosta de você e faz uma magia contra você, às vezes a magia foi feita para você sair do emprego, mas dependendo da magia, dependendo da capacidade de energia negativa que foi colocado naquela magia, às vezes afeta outras coisas, entra em outras áreas, prejudica em outras coisas. E eu gostaria de falar aqui alguns sintomas quando a magia foi feita contra você, independente de que propósito, porque eu parto do princípio que se alguém fez uma magia contra você, não foi para o seu bem. Quando é magia negra, que dentro do vídeo que eu coloquei sobre sintomas negativos, além de todas aquelas coisas que podem vir a acontecer e você pode sinalizar que se todas aquelas coisas estiverem acontecendo, tem alguma coisa errada, magia negra ela costuma atrair insetos. Érica, como assim insetos? Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que aconteceu comigo há muitos anos atrás, que fizeram uma magia contra mim. Na época eu não era um bandista, e assim, mesmo que eu fosse um bandista, ninguém está isento de magia, tá, gente? Às vezes eu escuto as pessoas falar aí, eu vou fazer um trabalho para fechar meu corpo, para nunca nenhuma magia pegar em mim, isso é mentira, tá? Todas as pessoas são suscetíveis à magia, quando é pro lado do mal. Tá? O que você pode fazer são linhas de proteções que eu faço e que eu ensino para as pessoas fazer, que evita, entendeu? Mas não quer dizer que quando você faz uma linha de proteção, aquilo vai durar para sempre. Por exemplo, se você faz um trabalho de proteção ou uma firmeza de proteção e por algum motivo que você estiver triste ou deprimida, que a sua energia baixa, que existe uma baixa de energia, entendeu? Relacionado a você, ou que você fica triste, isso abre brechas espirituais para que uma magia possa pegar em você, tá? Embora aqui eu não quero ficar falando sobre essa parte de corpo fechado, eu posso fazer numa outra ocasião um vídeo sobre isso, mas só falando, tá? Que as pessoas são suscetíveis a pegar magias negativas, sim, depende muito. Então vamos falar aqui quando acontece, quando essa magia entra na vida da pessoa e o que pode causar nesse sentido que eu falei sobre insetos. E aí eu vou dar até um exemplo do que aconteceu comigo para vocês entenderem. Primeiro que assim, você começa a sentir, sem ser a parte externa, você começa a sentir um peso no teu ombro quando tem uma magia pesada sobre você. Sua cabeça parece assim que está sendo pressionada. E veja bem, quando eu falo pressionada, não estou dizendo dor. Não estou falando que é dor de cabeça, é uma pressão, sabe? Como se alguém estivesse apertando tua cabeça, você tem uma sensação assim, já são sinais para você ficar em alerta. E em relação a mim, eu comecei a sentir essas coisas, isso há muitos anos. E do lado de fora da minha casa,
apareceu um mosquito. Tudo bem, você vai falar, nossa, Érica, mas o mosquito? Não, mas escuta só, apareceu um mosquito. Aí eu olhei, vi o mosquito, né? Não dei importância e entrei. Saí de novo para o lado de fora, para estender uma roupa, coisas que quando a gente está em casa a gente sai no quintal, entra e sai várias vezes. Tinham vários mosquitos na parede. Detalhe, mosquito, quando você tenta se aproximar dele, ele voa. Esses mosquitos eram mosquitos normais, entre aspas, mas eles não voavam. E foi aparecendo, e foi aparecendo. E tipo assim, a parede inteira de um dos lados da minha casa ficou simplesmente repleta de mosquito. E eles não voavam. E aí se você chegava perto deles e pegava um pedaço de pauzinho, colocava neles, eles só andavam, mas não saíam do lugar. Isso é magia. Que aí eu tive trabalho, sabe, assim, demorou para me tirar. Os mosquitos saíram no mesmo dia, mas eu estou dizendo assim, sintomas de coisas que acontecem. Vamos supor, apareceu uma borboleta preta dentro do seu quarto, de um tamanho muito grande, sabe? Uma quantidade de baratas que aparece, que entra dentro da tua casa, sendo que não é calor, que a tua casa não está suja. Tipos de coisa que você observa que sai fora do comum. E particularmente comigo, quando aconteceu isso dos insetos, que tudo bem, eu removi, passou uma semana que eu senti novamente que lançaram uma coisa contra mim. E detalhe, eu sabia quem era, tá? Eu sabia quem estava fazendo isso. Que lançaram novamente uma coisa contra mim. Eu tinha 2 árvores, 2 pés de árvores na frente da minha casa. As 2 árvores secou. Só que assim, as 2 árvores secou. Não foi uma coisa assim, elas foram secando, demorou meses, caiu as folhas e ficou só o caule. Elas estavam verdes num dia e no outro dia elas estavam completamente secas. Árvore, não era planta não, é árvore. Uma tinha uns 4 metros de altura, outra tinha uns 5 metros de altura. Árvore, secou. Secou de você pegar o caule, apertar e o caule virar farelo. Então isso são sintomas, são coisas que são fora do comum, fora do normal. Claro que aí é um caso bem drástico, sabe? É uma coisa assim, quando a pessoa joga uma coisa muito pesada em cima de você. Mas eu estou dizendo, alguns sintomas, algumas coisas que aí não está só relacionado com o que você sente, está relacionado a coisas externas, que também podem acontecer. E assim, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acredito muito em causa e efeito. Porque às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: ai, Érica, a pessoa destruiu minha vida, eu quero destruir a vida delas. Não, não faz nada. Não seja o juiz. Deixa que o universo se encarrega no tempo dele. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, não é no nosso tempo. Essa pessoa que fez magia para mim, o que aconteceu com ela? 3 anos depois, 3 anos, não foi uma coisa de imediata, ela adquiriu um câncer e morreu. Detalhe, sem eu fazer nada. Eu não acendi uma vela para ela. Até porque na época eu era evangélica. Eu falei para vocês que durante muito tempo eu fui evangélica. Depois que eu saí da igreja e me tornei umbandista, que foi onde eu me encontrei. Então, gente, eu acredito na lei da causa e efeito, sabe? Eu acho que eu não tenho que ser juiz na vida de ninguém, sabe? Eu diria assim, o que veio me atingiu, me fez mal, mas eu também acredito que não exista maldição sem causa. Sabe, quando uma pessoa lança uma coisa sobre você, alguma brecha você tem. Sabe, talvez naquele momento eu estava desprotegida, talvez naquele momento, sabe? Então, assim, por isso que eu falo para as pessoas que elas não devem ser juiz das coisas, sabe? Porque assim, gente, às vezes certas coisas nos acontecem, por exemplo, eu gosto de ver o lado positivo das coisas. Isso que aconteceu comigo, hoje, me serve para me ensinar para as pessoas sobre sintomas. Foi uma coisa ruim na época? Foi, mas não foi uma coisa que me destruiu.
Sabe, eu costumo falar que eu sou igual o bambu, eu envergo, mas não quebro. Sabe, então assim, eu não gosto de pegar as coisas negativas e ficar remoendo e ficar ali, porque eu acho que isso dá mais força. Se uma pessoa me faz mal e eu fico ali, ai, porque essa pessoa me fez mal, porque eu quero ver ela destruída, porque não sei o quê, porque não sei o quê, e você se coloca numa posição de vítima, tudo bem, você foi vítima, mas isso você acaba dando mais força ao trabalho. Sabe? Então, assim, existem formas de desfazer, existem formas de se limpar, existem formas de tratar. Eu acho que a gente não deve dar força ao problema. O problema tá, ele existe, ele aconteceu, ótimo, então vamos encontrar uma solução para resolver. Porque a única coisa que não tem solução na vida é morte. O resto a gente corre atrás. Então, eu dei esse exemplo que aconteceu comigo, e pode acontecer de outras formas. Tá, gente? Isso foi uma situação. Mas eu tô falando isso porque eu já ouvi outras pessoas contarem para mim coisas desse sentido, sabe? Relacionado a insetos. É uma coisa espiritual. O lado espiritual, gente, ele mexe com tudo. Tudo que faz parte do universo, tudo que faz parte da natureza está interligado. Depende daquilo que você ativa. Se você ativa para fazer o bem ou se você ativa para fazer o mal. Então, claro, a gente vai sempre procurar fazer proteção, procurar se tratar, mas se o mal chegou, se o mal atingiu, sabe, não fique tanto preocupado no porquê. Ah, por que me atingiu? Por que aconteceu comigo? Já aconteceu? Então luta para sair disso, porque tem solução. Ok? Essa era a última parte que eu queria fazer dessa parte, porque eu acho que precisava ter esse detalhe, porque faz parte de coisas espirituais, de sintomas e de reações externas que pode acontecer. Se por acaso eu lembrar de mais alguma coisa, eu até prolongo esses vídeos, porque as pessoas gostaram muito, falaram que explicou muitas coisas, que orientou muitas coisas, que abriu os olhos dela. Tá ok, gente? Obrigado. Se gostaram, dê um like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para que sempre que surgir algumas coisas eu possa estar orientando vocês. E sempre que eu tiver tempo, porque assim, vontade de orientar, de explicar, de ensinar magia, de ensinar fundamento, eu não tenho tempo. Mas sempre que me surgir um tempinho, eu faço alguma coisa, eu ensino, eu explico, porque o canal é feito para isso, os vídeos é feito para isso. Muito obrigada. Precisando, eu faço leitura de cartas, faço trabalhos espirituais, faço quebra de magias, quando acontece de forma negativa, que está prejudicando vocês. E aquilo que eu puder ajudar, que estiver ao meu alcance, eu faço. Beijos, fiquem com Deus.